Olá pessoal, em nosso vídeo anterior nós começamos a trabalhar a nossa querida Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Lá falamos sobre vacatio legis, lembrando sempre que vacatio legis é o espaço de tempo que se deve aguardar para que a lei entre em vigor. Perfeito. Disse a vocês que, salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar 45 dias após oficialmente publicada. Então o prazo é este, 45 dias. E sua contagem começa a correr após oficialmente publicada a lei. Claro que essa regra comporta disposição contrária. Logo, é possível que no corpo da própria lei exista um artigo, ora aumentando, ora reduzindo o cômputo da vacatio legis. Mas se nada for expresso, se nada for expressado, melhor dizendo, o prazo vai ser de 45 dias após a publicação oficial da lei. Como é que se contam os prazos de vacatio? Eu dei a dica. Na contagem desses prazos, deve-se fazer a inclusão do dia da publicação e a inclusão do último dia do prazo, iniciando-se a vigência na data subsequente. Então, inclui-se o dia da publicação, inclui-se também o último dia do prazo, iniciando-se a vigência na data subsequente. Depois nós vimos que nos países estrangeiros, a lei brasileira começa a vigorar 3 meses após oficialmente publicada. Então, organizando o raciocínio, dentro do país, a vacatio legis será de 45 dias. Em países estrangeiros, esse prazo se eleva para 3 meses. E finalizamos com a observação que se durante a vacatio legis ocorrer uma nova publicação do texto da lei, destinando-se à correção, o prazo zera. O prazo zera e recomeça a correr da nova publicação. Tudo isto foi visto em nossa aula anterior. Dando sequência ao assunto, vamos abordar as hipóteses de cessação de vigência. As hipóteses que vão fazer com que a lei deixe de vigorar. Acompanha na tela. De acordo com o artigo 2º da Lei de Introdução, está lá, não se destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Não se destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Percebam que o artigo começa falando em não se destinando a vigência temporária, o que pressupõe, na prática, a existência de leis temporárias. Gente, o que é uma lei temporária, hein? Lei temporária é aquela lei que foi feita para vigorar apenas durante um certo período de tempo. É temporária, ela só vigora durante aquele período de tempo. Então, uma lei, por exemplo, que concede isenções fiscais a empresas durante a Copa do Mundo. É só durante a Copa do Mundo. Inclusive, a nossa FIFA, ela teve muitas isenções, muitos benefícios durante aquele período, mas só durante aquele período. De certo modo, é uma lei de caráter temporário. Claro que esse tipo de lei acontece em raríssimas situações. Você vai ver uma ou outra perdida por aí. Porque a grande maioria das leis foram feitas para vigorar de modo definitivo. Entretanto, o fato de elas serem feitas para vigorar de modo definitivo não implica dizer que elas vão ser perpétuas, que elas vão durar para sempre. Afinal, nada nessa vida dura para sempre, muito menos o amor. Então percebam, com relação às hipóteses de cessação de vigência, nós temos 3 hipóteses distintas. Joga na tela. Hipóteses
de cessação de vigência. Primeira hipótese, o advento do termo final a segunda hipótese, o advento de lei modificativa. E a terceira hipótese, o advento de lei revogadora. Temos aqui o advento do termo final, o advento de lei modificativa e o advento de lei revogadora. A primeira hipótese de cessação de vigência tem a ver com as leis temporárias, sobre as quais nós já falamos. Toda lei temporária, ela é feita para vigorar apenas durante um certo período de tempo. Então, na hora em que chega esse termo final, o que é o termo final? O último dia do prazo, automaticamente a lei deixa de vigorar. Ela perde sua vigência diante do advento do seu termo final. Então, essa seria a primeira hipótese. A segunda hipótese de cessação de vigência é o advento de lei modificativa. Advento de lei modificativa. O que seria uma lei modificativa? Gente, lei modificativa é a lei que altera o conteúdo de outra. Ela altera o conteúdo de outra. É muito comum, por exemplo, você abrir o Código Civil e encontrar lá um artigo. Artigo com redação modificada pela lei tal. Aí você vai para a lei tal e está lá. O artigo X do Código Civil passa a vigorar com a seguinte redação. Então percebam, existia uma redação antiga. E essa redação foi modificada por uma nova. Temos aqui o advento de uma lei modificativa. Muitos me perguntam, mas professor, esse caso não seria de revogação? Não. Revogação é diferente. Revogação é quando o dispositivo é afastado da lei. Se você for analisar o étimo da palavra revogação, revogação tem a ver com refocare. E refocare, que vem do latim, significa tirar a voz. Revogar é isso, é tirar a voz. A lei perde a voz. Gente, uma coisa é a lei perder a voz. Outra coisa é ela ter a voz alterada. Estão percebendo? Perder a voz é uma coisa, ter a voz alterada é outra. Então estamos aqui diante de uma diferença fundamental. Quando eu falo em advento de lei modificativa, é porque surgiu uma nova lei que alterou o conteúdo da antiga. Então, se o conteúdo da antiga foi alterado, automaticamente ele deixa de vigorar. Aquele conteúdo antigo perde sua vigência e passa a ser substituído por um novo conteúdo, por uma nova redação. Tranquilo? Então, essa seria a segunda hipótese de cessação de vigência. E a terceira, o advento da lei revogadora. Essa é a que interessa mais de perto. Advento de lei revogadora. Se você pegar seu Código Civil, pega lá, ou então consulta na internet, abra uma janela no seu computador. Se você localizar o artigo 194 do Código Civil, você vai encontrar dois parênteses e dentro deles, revogado. O artigo foi revogado. Ele foi abolido. Ele foi eliminado. Revogar é tirar a voz. Refocare, tirar a voz. Então esse artigo não existe mais. Ele foi revogado. De certo modo, uma lei revogadora é aquela que afasta o conteúdo de outra. Afasta, elimina. É diferente de modificar. Tranquilo? Então, quando se trata de revogação, nós temos uma lei nova que afasta o conteúdo de uma lei pretérita. Essa revogação pode ser classificada
de duas maneiras. Joga na tela. Nós temos, de um lado, a classificação que diferencia revogação total e parcial. E de outro, o critério que classifica a revogação em expressa ou tácita. Então temos aqui revogação total, revogação parcial e temos também revogação expressa, revogação tácita. Comecemos com a revogação total. Gente, revogação total é quando toda a lei é revogada. Se você revogar toda a lei, nós teremos revogação total. Esse tipo de revogação recebe um nome. O nome é ab-rogação. Então, se na sua prova cair a expressão ab-rogação, joga na tela. Ab-rogação é o mesmo que revogação total. Tranquilo? Já a revogação parcial é diferente. A revogação parcial é aquela revogação que atinge apenas uma parte da lei. Revoga-se aquele artigo ou aquele grupo de artigos, mas não a lei toda. Temos aqui revogação parcial, que na prática recebe o nome de derrogação. Derrogação, na tela, é o mesmo que revogação parcial. Portanto, revogação total é a ab-rogação, revogação parcial é a derrogação. Além desse critério, os autores também costumam empregar o critério que classifica a revogação em expressa ou tácita. E esse segundo critério, ele vem pautado no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Introdução. Artigo 2º, parágrafo 1º. Confere comigo. Tá lá. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Então temos aí a classificação revogação expressa, revogação tácita. Acompanha na tela. Revogação expressa acontece quando a lei nova declara expressamente a revogação da anterior. Então percebam, se a lei nova diz expressamente que a lei anterior está revogada, teremos um caso de revogação expressa. Foi dito pela nova lei, fica revogada expressamente a anterior. É a hipótese mais frequente que existe. Então aquele artigo 194 do Código Civil, que eu pedi para vocês lerem, ele foi revogado expressamente. Ele não existe mais, ele foi tirado do ordenamento jurídico através de revogação expressa. Por outro lado, a revogação tácita, ela vai acontecer em duas situações. Na tela. Nós temos revogação tácita quando a lei nova é incompatível com a anterior
ou quando a lei nova regula toda a matéria tratada na anterior. Então percebam, nós temos aqui duas possibilidades de revogação tácita. Primeira delas, a lei nova é incompatível com a anterior. Gente, duas leis contraditórias, incompatíveis, elas não podem subsistir no mesmo sistema. Então, se, por exemplo, a lei anterior dizia o direito de voto é exclusivo dos homens. Aí vem a lei nova e diz, as mulheres também podem votar. A lei nova é incompatível com a anterior. Então, qual delas vai prevalecer? A nova. As mulheres também podem votar. É como se essa nova lei tivesse revogado tacitamente a antiga, diante da incompatibilidade normativa. Toda vez que houver esse tipo de incompatibilidade, a lei nova revoga a anterior. É o brocar do lex posterior derogati priori. Joga na tela. Colocar em latim. Lex posterior derogat priori. A lei posterior revoga a anterior. E vai revogar a anterior quando seja com ela incompatível. Perfeito. A segunda forma de revogação tácita acontece quando a lei nova regula toda a matéria tratada na anterior. A lei nova regula toda a matéria tratada na anterior. É o que eu chamo de revogação por absorção. Revogação por absorção. Por que isso? Porque existia uma lei anterior que cuidava de um certo assunto e surge uma lei nova que cuida desse mesmo assunto. Ora, se a lei nova cuida do mesmo assunto tratado pela anterior, a anterior é absorvida pela nova, sendo por ela revogado. De certa maneira, temos aqui mais um caso de revogação tácita. Vou lhe dar um exemplo. O atual Código Civil, ele regula toda a matéria que o antigo Código regulava. E mais, né? Tem novos assuntos que vêm trazidos pelo novo Código. Ora, como toda a matéria do Código Antigo hoje está regulada pelo novo Código Civil, o novo Código regula toda a matéria do Código anterior. O Código anterior foi revogado tacitamente por absorção, porque os assuntos do anterior foram absorvidos pelo novo, que passa a regulá-los de maneira própria, de maneira distinta. Tranquilo? Então temos aqui também um caso de revogação tácita. Então, apenas para organizar nosso raciocínio. Nós podemos falar em revogação expressa quando a lei nova declara expressamente a revogação da anterior. E podemos falar em revogação tácita quando a lei nova é incompatível com a anterior ou quando a lei nova regula toda a matéria tratada na anterior. Perfeito? Agora que estamos craques em revogação, chamo a atenção de vocês para um tema muito confuso e que cai bastante nessas provas de tribunais. O tema tem a ver com os conflitos entre lei geral e lei especial. Lei geral, lei especial. Joga na tela. Primeiramente, o que seria uma lei geral? Lei geral, ela traz disposições generalizantes sobre certo instituto.
Este seria seu conteúdo. A lei geral vai trazer disposições generalizantes sobre certo instituto. Já a lei especial é aquela que traz disposições específicas. Disposições específicas acerca do instituto regulado pela lei geral. Não entendeu? Eu vou lhe dar um exemplo. Código Civil. Código Civil é a lei mais geral que existe. Se você tomar um instituto qualquer do Código Civil, por exemplo, contratos, e dentro de contratos, você procurar um tipo particular de contrato, contrato de compra e venda. Gente, se você parar para ler os artigos do Código Civil que tratam do contrato de compra e venda, você vai perceber que todas as compras e vendas estão regidas por esses artigos. Da compra e venda de um maço de cigarros até a compra e venda de uma Ferrari, de um carro importado. Não interessa. Toda e qualquer compra e venda genericamente se submete às normas gerais do Código Civil. Não interessa o objeto, porque o Código Civil trabalha o contrato de compra e venda em termos gerais. Por outro lado, se você for para o Código de Defesa do Consumidor e analisar seus dispositivos, você vai perceber que o Código de Defesa do Consumidor também trabalha o contrato de compra e venda. Também trabalha aquele mesmo contrato tratado pelo Código Civil. Só que, diferentemente do Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, ele vai trazer disposições específicas. Ou seja, não é qualquer contrato de compra e venda que vem regido pelo Código de Defesa do Consumidor, mas aquele contrato de compra e venda que envolva uma relação de consumo. Aquele contrato de compra e venda que envolva um fornecedor empresário e um consumidor hipossuficiente. Estão percebendo? Então, se a parte celebra um contrato de compra e venda vinculando-se a esse tipo de relação, onde existe um empresário forte e um consumidor vulnerável, aí a compra e venda vai ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele vai trazer disposições específicas sobre esse tipo de compra e venda. Aí surge a dúvida. Imagina você que eu realize a compra e venda de um carro. Perfeito. Eu participei de um contrato de compra e venda envolvendo um automóvel. Aí eu pergunto, que lei vai incidir sobre esse contrato? O Código Civil, que é lei geral, ou o Código de Defesa do Consumidor, que é lei especial? Que lei vai incidir sobre esse contrato, pessoal? Depende. Se eu tiver comprado o carro em uma concessionária de veículos, concessionária é uma empresa, e eu comprei para uso próprio, eu sou consumidor. Então, se eu comprei um carro numa concessionária de veículos, tecnicamente, a relação se enquadra como relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Então, essa compra e venda vai ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Tranquilo. Agora, imagina que eu tenha comprado o carro do meu vizinho. O meu vizinho vendeu o carro dele para mim. Um contrato entre dois particulares que negociam em pé de igualdade. Ninguém aqui é empresário. Ninguém aqui é vulnerável. Eu e o vizinho estamos em pé de igualdade. Então seria um absurdo aplicar a um contrato como este o Código de Defesa do Consumidor. Não! Não se aplica o CDC. A lei que vai reger a compra e venda de um automóvel realizada entre dois vizinhos é o Código Civil. Estão percebendo? Diante da ausência dos elementos específicos do Código de Defesa do Consumidor, nós iremos aplicar o Código Civil. Qual seria a conclusão mais importante que a gente tira disso tudo? Gente, nem o Código Civil revogou o Código de Defesa do Consumidor, nem o Código de Defesa do Consumidor
revogou o Código Civil, já que cada um desses códigos tem campo próprio de vigência. O Código de Defesa do Consumidor vigora dentro de relações de consumo, dentro de relações que envolvem empresários fornecedores e consumidores vulneráveis. Código de Defesa do Consumidor. Já o Código Civil, ele vai vigorar naquele tipo de relação que não se enquadra como relação de consumo. Se a parte participa de uma compra e venda que não esteja contextualizada como relação de consumo, essa compra e venda vai ser regida pelo Código Civil. Ou seja, nem a lei geral revoga a especial e nem a lei especial revoga a lei geral. Quem diz isto? O artigo 2º, parágrafo 2º da lei de introdução. Confere comigo. Está lá. De acordo com o artigo 2º, parágrafo 2º, a lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior. Atenção, a lei nova que traz disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior. Muito cuidado com este artigo, ok? Para fecharmos esse vídeo, vamos falar rapidamente sobre repristinação. Repristinação. Que danado é isso? Acompanha na tela. Vamos imaginar que estejamos diante da vigência da Lei A. A Lei A está vigorando. Perfeito. Até que surge uma Lei B que revoga a Lei A. A Lei B, ela revoga a Lei A. Tranquilo. Num terceiro momento, surge uma Lei C que revoga a Lei B. Percebam, a Lei A foi revogada pela Lei B e a Lei B, posteriormente, foi revogada pela Lei C. A pergunta que eu faço é, o fato de a Lei C revogar a Lei B, isso vai trazer de volta a Lei A, pessoal? A Lei A volta a vigorar? O que é que acham? Fazendo um paralelo. João mata Maria. João mata Maria. Se eu pegar um revólver e pá, matar João, Maria ressuscita? Não. João matou Maria. Se eu matar João, Maria continua morta. É a mesma coisa aqui. A Lei A foi revogada pela Lei B. O fato de a Lei C revogar a Lei B não traz de volta a Lei A. E se não traz de volta a Lei A, é porque a Lei A não repristina. Princípio da não repristinação. O que é que diz isso? De acordo com esse princípio da não repristinação, joga na tela. A lei revogada, que seria a A, não se restaura pelo fato de a lei revogadora que seria a B, ter perdido a vigência. A lei revogada não se restaura
pelo fato de a lei revogadora ter perdido a sua vigência. Princípio da não repristinação. Agora observe, se a não repristinação é regra, regras admitem exceções. Pode acontecer que, excepcionalmente, tenha lugar a repristinação, tenha lugar a ressurreição da lei A. E quando é que isso vai acontecer, pessoal? Joga na tela. Vamos imaginar que a lei C, a terceira, a C, ela declara expressamente: fica restaurada a vigência da lei A. Fica restaurada a vigência da lei A. Quem disse isso? A lei C. A lei C, ela trouxe disposição expressa determinando a restauração da vigência da lei A. Aí, nesse caso específico, teremos a possibilidade de que a lei A repristine, de que a lei A volte para o mundo jurídico. Portanto, para que a repristinação aconteça, é necessário que haja determinação expressa nesse sentido. É o que diz o artigo 2º, parágrafo 3º da lei. Analisa comigo. De acordo com o artigo 2º, parágrafo 3º, está lá: salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência, salvo disposição em contrário. Então, a não ser que haja disposição em contrário, a lei revogada não se restaura pelo fato de a lei revogadora ter perdido a sua vigência. Então, temos como regra geral a não repristinação, pela qual se entende que a lei revogada não se restaura pelo fato de a lei revogadora perder a vigência, e temos como exceção a possibilidade de repristinação. A repristinação vai acontecer quando houver disposição expressa que a ordene. Tranquilo? E aqui encerramos mais este vídeo. Um forte abraço e até o próximo.